Lucas capítulo 2, do 1 ao 7. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-os em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Lucas capítulo 2, do 1 ao 7. Amém? E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-os em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Pai, tua palavra é a verdade que liberta. Que essa verdade se torne vida em nós, nos fortaleça, que essa verdade nos faça fortes para vencermos os males, para vencermos a carne, o pecado, o diabo e o mundo. Ajuda a cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Só dando uma pausa aqui. Nós estamos nessa época, de Natal. E nós vamos trazer aqui uma lição. O principal é por que a pequena Belém. Porque Jesus teve que nascer em Belém. E será uma mensagem maravilhosa, porque o profeta pregou esta mensagem, e é tremenda, de como Deus toma as coisas simples para se identificar por as coisas simples. Deus se identifica nas coisas simples. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes. Então ele se identifica na coisa humilde e na coisa simples. Mas eu vou começar essa lição, esta reflexão, contando uma história tremenda. Acho que já contei aqui, mas não custa nada repetir, O apóstolo Paulo disse: eu não me canso de falar as mesmas coisas. Mas eu acho que vocês não têm lembrança, não. Amém? A história das 3 árvores. Havia 3 árvores que estavam numa montanha e elas conversavam umas com as outras. Isso é uma fábula. Uma fábula é quando você usa um ser, algo como planta, seres inanimados, para contar uma história que edifica você. Isso aí se chama fábula. O irmão Brando contou muitas fábulas, certo? Porque isso traz lições
maravilhosas para você. Aquelas 3 árvores conversavam entre si. E uma dizia assim, sabe, o meu sonho quando eu crescer é se tornar um grande baú onde as pessoas vão colocar os grandes tesouros. Ouro, diamante. Os grandes tesouros vão ser depositados em mim. Este é o meu sonho, é se tornar esse grande baú. A outra disse, já o meu sonho quando eu crescer é se tornar um grande navio, onde reis, rainhas, príncipes irão viajar neste navio. A terceira disse assim, não, eu vou ficar aqui e vou esperar. O que ocorreu? Vieram 3 lenhadores, não tão misericordiosos, e cortaram aquelas árvores e colocaram elas nos seus depósitos. Cortaram as 3 árvores. A primeira foi colocada no depósito, foi transformada em um coxo para animais. A segunda foi transformada em um barcozinho fraquinho, um barcozinho qualquer. Um barco de pescador. E a terceira foi cortada em 2 vigas e foi colocada lá no depósito. Como se não bastasse aquela árvore que queria ser o grande baú onde depositava os grandes tesouros, foi transformada em um coxo e foi colocada no estábulo. E um dia no estábulo, estava nascendo o maior precioso ouro que existe, Jesus Cristo, e foi colocado nesta manjedoura. Manjedoura nada mais é do que um coxo para dar comida para animais. A palavra manjedoura vem de manjar. Era um coxo feito onde colocava os manjares para os animais comer. Então esta árvore que sonhava em ser um grande baú onde depositava os grandes tesouros, o maior tesouro foi colocado nela, Jesus Cristo. A outra que sonhava em ser um grande navio e carregar um rei, rainhas, naquele dia lá no barco, o grande rei, o rei dos reis, estava dormindo naquele barco. E a outra que foi colocada e transformada em 2 vigas, um dia pegaram aquelas 2 vigas e transformaram em uma cruz, e Cristo foi pregado nela. Cumpriu. E a terceira árvore disse assim, eu quero ficar aqui, eu quero estar no alto da montanha, e eu quero que quando as pessoas olhem para mim, se lembre de Deus. Este era o sonho dela. E ela foi feita uma cruz, Cristo foi pregado lá, e quem olhasse para ali, se lembrava de Deus. Temos sonhos, sonhos se concretizam. Às vezes não é da forma que a pessoa imagina, mas vem. A primeira árvore não imaginava que estava carregando o maior tesouro que existe, Jesus Cristo. A maior dádiva que Deus deu para o mundo, para a humanidade, foi aquele menino, porque ali um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ali estava o maior tesouro, o maior de todos os meninos que teria esses atributos. Glórias a Deus, o meu coração quer estar carregando ele. Quero estar carregando ele no meu coração, que este é o maior tesouro que a pessoa pode receber aqui na terra, é Jesus Cristo. A segunda sonhou, queria ser um grande navio, mas
foi realizado, se tornou um barco de pesca. O Rei dos Reis estava deitado neste barco. As pessoas às vezes querem coisa, eu quero assim, olha, eu quero que Deus me dê, mas eu quero assim. Ora, porque ele não diz, eu quero da forma que Deus me dá. Eu quero da forma que Deus projetar, porque quando Deus dá algo para alguém, Deus faz algo por alguém, Ele faz o melhor. Aí, a outra que queria ficar na montanha e queria ser, quando olhasse para ela, lembrasse de Deus, ela foi cortada e feita 2 vigas e justamente colocada uma cruz lá no alto do Monte Calvário, e ali estava Cristo pregado nela, morrendo para salvar a humanidade. Que coisa tremenda e maravilhosa. Deus trabalha de forma simples. Deus trabalha na simplicidade. O precursor da primeira vinda de Cristo era um homem que comia gafanhoto, mel silvestre, se vestia com peles de animais, não tinha um púlpito para pregar, não curou ninguém, mas sua mensagem era verdadeira. Olha a simplicidade. Olha como Deus é simples. Por isso que o profeta disse, nós pensamos que Deus faz as coisas de maneira estranha, porque Ele é fora do comum. Deus é raro. Ele é sobrenatural, Ele é infinito. Por isso que Ele faz as coisas incomum. Ele não faz as coisas do jeito que as pessoas pensam. Ele faz as coisas incomum. Deus não tem que dar satisfação para ninguém. Ele faz da maneira que Ele quer. É por isso que Ele é Deus. Jesus nunca escolheu um apóstolo do clero. Deus escolheu um fazendeiro para anunciar a destruição daquela época, Noé. Deus escolheu um escravo fugitivo para tirar 2 milhões do Egito. Deus age de forma incomum e de forma simples. Amém, irmãos? Então veja só. As pessoas não entendem Deus e não tem que entender como é que Ele age. Se você pensar, aquele que seria o maravilhoso conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz, estava nascendo onde tinha estrume de animais. O profeta disse, nós queremos ser tão grande, mas o maravilhoso conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz, nasceu onde tinha animais e onde tinha estrume. As pessoas querem ser tão grande, tão cheio de coisa. Quando você se exalta para alguma coisa, Deus não te usa. Ele diz, você pode não ser nada, mas se você se entregar a Deus, Deus te usa. Então veja, nós pensamos que Deus faz as coisas de forma estranha, porque Ele é raro. Aí o profeta vai dizer assim, ó, eu não creio que Cristo nasceu, vou entrar aqui na lição, no dia 25 de dezembro, eu não creio nisto, seria impossível para essas coisas acontecer. As colinas da Judéia estão mais do que cobertas de neve, porque a neve dá lá na cintura, lá no mês de dezembro, lá na Judéia. Mas nós pensamos em estudar a história. Cristo nasceu provavelmente na primavera, talvez em abril, numa época como esta. Mas quando foi mudado isto, eles trouxeram, quando o cristianismo foi convertido ao romanismo, eles fizeram o aniversário do Deus Sol, quando era o solar do dia 20 ao dia 25 de dezembro, no pôr do sol. Então foi o aniversário do Deus Sol. Assim eles mudaram para Filho de Deus. Mas lembre-se, qualquer dia, não tomamos a significação do que ele deve ser. Satanás roubou o que seria este dia. Satanás roubou com o comércio e colocou o Papai Noel e muitas outras coisas. Tirou a adoração para transformar este dia num comércio. Idolatria de muitas outras coisas, de Papai Noel, de panetones, de festa, de tudo isto.
Então você tem assim, o profeta William Branham estava falando isso, ele disse assim, as pessoas conhecem mais sobre David Crockett do que Jesus Cristo. David Crockett era um cara que sabia atirar, conseguia matar muitos ursos, ele foi para a guerra, era um político também. As pessoas conhecem mais dele. As pessoas conhecem mais de outras coisas do que de Jesus Cristo nesta época. Eu nunca vi um aniversário sem um aniversariante. É a pior loucura que existe. Esta é a única festa de aniversário em que o aniversariante não está presente. Ele não está presente na casa do prefeito, não está na casa do vereador, não está nas famílias, não está na casa do empresário, não está presente em nenhuma casa nessa época. Amém? Então, é loucura, o povo se tornou insano, o povo se tornou loucos. Como eu vou fazer o aniversário de vou fazer o aniversário de Rosileide e Rosileide não vai estar presente? É loucura ou não é? É loucura. E fora da data. Fazer o aniversário de Rosileide fora da data e ela não vai comparecer. Já pensou na loucura? Mas o povo não investiga, o povo não vai atrás, o povo não quer saber da verdade. Mas os verdadeiros eleitos querem saber da verdade, porque eles vivem pela verdade. Procure em qualquer casa de família em Pedra Branca e se vai achar Cristo lá. Vai achar bebida, vai achar festa, vai achar programas imorais, vai achar novela, vai achar tudo que não presta. Pega aí o ex-governador que estava fazendo todas essas coisas erradas. Ele estava comemorando o Natal todos os anos passados, mas agora ele vai comemorar na cadeia. Mas veja só, as pessoas vivendo uma vida errada, mas dizendo que tem Cristo sem ter. Cristo não está nestes lugares. Cristo só habita em lugar humilde, em lugar simples, em lugar que tem espaço para Ele. Amém? Então veja só, o profeta disse assim, eu quero entrar aqui no meu assunto da pequena Belém. Nós notamos aqui em meu assunto, por que a pequena Belém, que era a menor de todas as cidades das principais de Judá? Porque Deus escolheu para enviar seu filho para aquele lugar. E sobre o que nós queremos falar. Deus tomando as coisas do mundo. Eu creio que a Escritura diz, pela loucura da pregação, se agradou Deus tomar as coisas não identificadas. O que nós fazemos grande, Deus chama de louco. O que nós colocamos em tanta honra, Deus diz, não é bom. E o que nós pensamos que não é bom, Deus glorifica. Amém? Deus glorifica. Vamos lá. Então, por que Deus foi escolher a cidade mais desprezível, uma das cidades mais pequenas, a cidade que não era vista pelo mundo? Porque Deus foi escolher este local para ele nascer, quando o profeta disse, ele poderia ter encontrado outras cidades. Como? Ele fala para nós aqui. Por que ele não escolheu Gigal, que era uma cidade grande, formosa? Por que ele não escolheu Siloé? Por que ele não escolheu Sião? Por que ele não escolheu Ramot-Gilead, que era uma cidade grande? Por que ele não escolheu Jerusalém para nascer? Por que ele não escolheu as cidades de refúgio e Hebron, que é uma das cidades de refúgio, para nascer? Mas ele escolheu Belém, porque Deus cumpre a sua palavra. A primeira função de Deus é esta, olha, cumprir a sua palavra. E tu, Belém de Efratas, não és a mais pequena das cidades de Judá, de ti sairá o guia que apacentará o teu povo. De lá é que vai sair o guia. Mas por que iria sair de lá? Porque Deus é tão tremendo que ele faz coisas tão grandes que o povo não entende. Porque quando Josué foi dividir as terras, começa aí. Josué entra na terra prometida, vai dividir as terras. Dá um pedaço de terra para a tribo de Judá. Aí Josué tem um general. E este general, chamado Salmão, se casou com aquela
que era prostituta Raabe. Olha onde Deus vai entrar, ó. De uma prostituta, Deus vai trazer Davi e vai chegar até Cristo. Olha como ele age de forma incomum. Pessoas que você não dá valor de nada, Deus diz, esse é santo. Este eu conheço desde antes da fundação do mundo. Conheço. Aí o general chamado Salmão, que era da tribo de Judá, esta mulher, que era prostituta lá em Jericó, ela guardou os espias, e sobre aquela corda escarlate que simboliza o sangue de Cristo, salvou toda a sua casa. O profeta diz, todos que estão abrigados debaixo do sangue de Cristo serão salvos. O único local onde você encontra salvação é abrigado debaixo do sangue de Cristo. Aquele cordão escarlate simbolizava o sangue de Cristo. Pronto, essa mulher foi salva com toda a sua família. Esse general se casou com ela. Esse general se casou com ela, redimiu ela. Agora ela não é mais a prostituta Raabe, ela é a mulher do general Salmão. Nós éramos caídos lá no mundo, mas agora nós não somos não. Nós somos filhos de Deus porque Cristo nos redimiu. Amém? Então agora ela é a mulher do general Salmão. Observa só. Aí o general Salmão com Raabe gera um filho chamado Boaz. Aí esse com Ruth gera outro filho chamado Obed. E esse Salmão foi quem fundou Belém. Foi quem edificou aquela cidade e chamou Belém. Ele edificou uma cidade e chamou ela de Belém. Salmão se casa com Raabe e edifica uma cidade chamada Belém. Gera Boaz, Boaz com Ruth, morando em Belém, gera Obed. Obed gera Jessé, e Jessé gera Davi. E Davi nasce, se cria em Belém. Aí de cidade de Davi, onde ele nasceu e cresceu ali. E foi ungido por Samuel ali em Belém. Por isso os anjos dizem, hoje, na cidade de Davi, que nós vamos falar disso domingo, vos nasceu o Salvador. Vamos falar disso na quarta? Vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. A cidade de Davi é quem? Belém. Observe só como a coisa é tremenda e maravilhosa. Então esta era a cidade de Davi. A cidade que Davi nasceu, a cidade que Davi cresceu, a cidade que Davi pastoreou as ovelhas, a cidade que Davi foi ungido por Samuel. Amém? Aí vamos lá. Chega o tempo de se alistar. Deus faz o imperador emitir um edito para o povo voltar para a sua terra natal, para o alistamento, para a contagem do povo. Porque Deus faz assim. Deus, com o seu plano, o seu programa, o seu propósito, ninguém atrapalha. Ele pega um rei, um imperador pagão e faz ele emitir um edito, porque José e Maria precisavam voltar. José precisava voltar para sua terra natal, que é Belém, que ele era de Belém, mas estava morando em Nazaré. Precisava voltar para sua terra natal para se alistar. Por que precisava voltar? Para poder se cumprir a palavra. Então Deus fez um imperador emitir um edito para a sua palavra ser cumprido. Quando Deus quer, Ele usa quem Ele quer. Ninguém empata e não pede satisfação a ninguém. Não dá explicação para ninguém, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é único. Então emite o edito, agora eles têm que voltar. Jamais poderia ser no dia 25 de dezembro. Meu amigo, padres e papas e pastores não conseguem ver isso, mas nós conseguimos ver. De Nazaré para Belém é 140 quilômetros. Ninguém viaja em Israel no tempo do inverno. 25 de dezembro é inverno em Israel. O frio chega a 0 grau, está nevando. Ninguém viaja nesta época. O imperador não emite um edito nesta época, porque ele sabe que existem muitas locomoções e as pessoas morrem de frio.
e montanhosa. Não dá para caminhar. Aqui, agora, hoje, é quando? Dia 22. Nós estamos no verão aqui no Brasil. Em Israel é inverno. As estações são opostas. Aqui é hemisfério ocidental, lá é hemisfério oriental. Isso é geografia. Não sei se vocês já estudaram isso. Já? Não? Hemisfério ocidental, hemisfério oriental. Quando aqui é verão, lá é inverno. Então agora lá é inverno. Você vai precisar. Então, se eles disserem que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, a geografia caiu por terra. Acabaram com a geografia. Acabaram com a história. Acabaram com as duas disciplinas. Sabe? A loucura do espírito religioso faz as pessoas quebrarem tudo. O espírito religioso. Como era que eu conseguiria viajar 140 quilômetros de Nazaré para Belém? Indo de jumento, a mulher montada no jumento e ele a pé, puxando o jumento. No tempo da neve, num frio de 0 grau. Não tinha condições, é improvável e impossível. Aquela época só podia ser na primavera, em abril. Ou carro pode, né? Mas a pé, 140 quilômetros é mais como daqui em Patos. Então, não tinha, eles eram pessoas pobres, eles não tinham agasalho, certo? Para se agasalhar. Tanto é que Jesus foi envolto em panos de canga de boi, porque eles não tinham agasalho. Eram pobres. Então, faz emitir um edito para ele voltar para Belém. Para lá em Belém, todas as portas ser fechadas. Agora preste atenção, irmão. Quando Deus quer cumprir sua palavra, ele fecha todas as portas. Bateu nas estalagens, tudo. Estalagens são hospedagens, são hotéis. Hoje as pessoas chamam de hotel. Chamava de estalagem. Bateu para se hospedar em tudo, estava tudo cheio, tudo fechado, não tinha lugar para eles. A Bíblia diz, não havia lugar para eles. Não há lugar para Jesus em Pedra Branca hoje. O coração das pessoas estão preenchido de inveja, de ódio, de rancor, de raiva, de falsidade, de tudo isso. Não há lugar no coração para Jesus nascer na vida das pessoas. Amém? Vai na casa do prefeito para ver se tem lugar para Jesus lá. Tem não. Pode ter lugar para corrupção, para roubo, para tudo isso que não presta. Vai na casa do empresário que ele está tão preocupado com a empresa dele que não há lugar para Jesus. Vai na casa do vereador que o vereador está preocupado em chamar o outro disso, daquilo e coisa e tal, e fiscalizar isso. Não há lugar para Jesus. Vai na casa das famílias que não há lugar para Jesus. Vá agora que estão nas novelas assistindo. Não há lugar para Jesus nascer. Está fechado. Outros estão nos bares, nas bebidas. Vá na religião hoje também que não há lugar para Jesus. A teologia já tomou de conta. Sabe? A própria interpretação deles já tomou de conta de tudo. Não há lugar para Jesus. Está fechado. As estalagens estão cheias. Jesus chega e diz, está cheio, meu filho. Está cheio. Ei, bateu lá na porta da estalagem. Bateu em mais uma estalagem. Está cheia. Bateu em mais outra. Está cheio, não tem lugar. Chegou a hora de dar a luz. Diz a Bíblia que chegou o momento, os dias dela dar a luz. Começou a sentir dores. E agora? Vamos lá. Vamos para um curral, né? Chamava de estábulo, naquela época onde as pessoas guardavam vaca, cavalo, cordeiros, e assim ia. Vamos para um curral. Isso. No momento, esse é o local de guardar, mas como não tinha, estava vazio, não tivesse animais ali, se tivesse alguns, não atrapalhava também eles, né? Então, vamos para um estábulo, tem um estábulo ali, tem um local ali, eles vão para lá. Eu quero ser esse estábulo, aonde ele nasce, aonde ele está. Aonde ele é enrolado, aqui ó, o estábulo deve ser o meu coração.
E aí, tem lá um coxo que se chamava manjedoura, que vem da palavra manjar. Era o local, um coxo onde as pessoas botavam os manjares para os animais comer. Botava ração. Um coxo duro. Isso, pegou um fenozinho que tinha lá, né, uma grama, um capim, forrou e colocou, quando ele nasceu, naquele coxo de animal. E pegou os panos de canga de boi e enrolou o menino. Observa só. Foi ali. O Deus tão grande, tão tremendo, o maravilhoso Pai da eternidade, o príncipe da paz, estava num curral onde tinha estrumes de animal, deitado num coxo de dar comida para animal. Você vê o que é simplicidade e o que é humildade. Para confundir. Tem tanta gente querendo ser grande, querendo ser coisa, e tem gente que diz, não durma aqui não, não durma aqui não. Quer ser grande. O rei dos reis estava deitado num coxo de animal, cumprindo a profecia que ele tinha que nascer ali. O profeta disse, grandes coisas são humildes. Grandes coisas são silenciosas. Os lugares mais insignificantes que existem é de onde saem as grandes coisas. De onde? De um estábulo. O que é que estava vindo ali de um estábulo? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que seria o Salvador, aquele que se sacrificaria por nós, o maior presente, a maior dádiva. 3 planetas se alinharam e formaram uma conjuntura para brilhar. Uma dádiva maravilhosa estava vindo ao mundo. Glórias a Deus. Então veja, agora eu vou concluir. Por que ele tinha que nascer ali em Belém? Por outra razão. Cidade simples, cidade humilde, a cidade de Davi. Porque Belém quer dizer, a palavra Belém, ela tem o seu significado. Na verdade, no original é Bet El Elém, Betelém, que quer dizer, você separa Bet, El e Elém. Bet quer dizer casa, El quer dizer Deus e Elém quer dizer pão, a casa do pão de Deus. Belém quer dizer a casa do pão de Deus. O profeta disse quando ele pregou, porque a pequena Belém, ele disse, dali, de Belém, iria sair o pão para sustentar os filhos de Deus. Aquilo era o pão de Deus, o pão vivo que desceu do céu. Por isso Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele era o pão que iria matar a fome dos filhos de Deus, que iria saciar os filhos de Deus aqui na terra. Então Belém é o quê? A casa do pão de Deus. Dali sairia o sustento para o seu povo. Dali sairia o pão da vida. Ele era o pão de Deus, Cristo. Amém, você aí? Veja, e por que teria que ser de Belém? Porque Belém é onde existia o melhor trigo que tem e a melhor água existia lá. O melhor trigo que existe, que Deus trouxe para o mundo, foi Cristo. A melhor água que Deus trouxe para o mundo foi Cristo, a água da vida. Ele disse para a samaritana, se tu beber da água que eu te der, jamais terás sede. A maior comida e a melhor bebida.
O melhor trigo saía de Belém. A melhor água saía de Belém. Cristo é a melhor comida e a melhor bebida. Cristo é o saciamento da fome e o saciamento da sede. É Cristo quem preenche o ser humano. Por outro, ninguém consegue ser preenchido. Ele é o sustento para nós. Isso é tremendo. Amém? E agora, para concluir, por que ele teria que vir de Belém? Porque um dia, um homem de Belém, o profeta diz, porque um dia, um homem de Belém, que nasceu em Belém, se tornou rei de Israel, enfrentou um gigante que afrontava os exércitos de Deus e venceu. Davi vencendo o gigante Golias. O profeta diz, não existia um gigante maior do que o pecado e a morte. Mas um homem nascido em Belém veio e disse, sou eu enfrento isso aí. Ninguém conseguia enfrentar. Davi, o homem de Belém, Golias afrontando os exércitos de Deus, ninguém conseguia enfrentar. Davi chegou e disse, eu vou lutar com ele. No dia que a morte e o pecado estavam no mundo e ninguém conseguia enfrentar, um homem que nasceu em Belém disse, eu vou enfrentar e vou vencer. E venceu os dois gigantes por nós. A morte e o inferno e o pecado não podem mais nos afrontar. Só é olhar para Cristo. Dizer, nós temos a quem venceu isso aí. Ele venceu por nós. Ele nos deu a vitória. Assim como Davi deu a vitória a Israel, Cristo veio dar a vitória para nós. O homem de Belém. Se tiver alguma coisa querendo te derrotar, chama o homem de Belém. Chama o homem de Belém que ele resolve tudo. Cristo Jesus resolve tudo. E aí você leva para casa isso aqui, ó. A manjedoura está vazia é porque ele cresceu. A cruz está vazia é porque ele venceu. O túmulo está vazio é porque ele ressuscitou. Meu coração está preenchido porque ele reina. Porque ele reina. Amém? Então, manjedoura vazia, cruz vazia, túmulo vazio, mas algo tem que estar preenchido. E esse local tem que ser o nosso coração. Se o coração das pessoas estivesse preenchido por ele, ele jamais celebraria esse Natal que ele celebra. O profeta diz, Natal não é comemoração, Natal é adoração. Você adora a Ele. Você adora porque você recebeu a maior dádiva que Deus pode dar para uma pessoa. Quem é? Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Glórias a Deus. Esta e outras mensagens estão na internet. Acesse ao Google e digite Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O primeiro resultado de sua pesquisa será o nosso canal no YouTube e logo abaixo o Facebook. Dê um clique e tenha acesso a vídeos que apresentam a verdade bíblica revelada. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber novos vídeos.